E aí, tudo bem? Esse aqui é o Papo de Estado, o programa que discute as questões de políticas públicas, a nossa cidadania, no fim das contas. O que está acontecendo com o dinheiro dos nossos impostos? Para onde que vai? O que o Estado faz? Quais são os serviços à população que importam a gente? Meu nome é Vitor Lins, eu sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e hoje eu estou aqui com a Nayara Teixeira, da Associação dos Trabalhadores da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Acertou. Certinho. Tudo bom, Nayara? Tudo bem, Vitor. Se quiser se apresentar, diz um pouquinho de você. Vamos fazer assim, vamos começar a Marília Gabriela, vai. Nayara Teixeira por Nayara Teixeira. Obrigada pelo convite. Estou aqui. Outros colegas não puderam vir, mas quando eu comentei, o pessoal ficou bem feliz. Assim, falou, pô, que legal, né? A gente não está acostumado, né, a ter espaço para o servidor público, tirando carro de som, manifestação, audiência pública. A gente não está muito acostumado com esse modelo de comunicação mais popular, né, mais acessível, mais moderno. Eu sou Nayara Teixeira, Nayara Carneiro Teixeira, sou servidora do Estado de carreira, concursada, né, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. Entrei em 2009, então estou lá há 13 anos. Especificamente na política de assistência social. Política de assistência social. Você tinha me comentado que... Me comentado não, né? Você tinha comentado comigo que tem 3 tipos de políticas públicas, né, macropolíticas, assim, dentro dessa secretaria, que era a segurança alimentar e nutricional, a assistência social e qual que era a terceira? Que trabalha com drogas, políticas sobre drogas. Tá. Podemos dizer assim. Desenvolvimento social é um guarda-chuva, né? Se a gente olhar o Ministério do Governo Federal, ele já passou por também um ministério com várias políticas ali dentro e teve várias reconfigurações. E aqui, atualmente, no Estado, essa política também, essa área, né, esse guarda-chuva de algumas políticas sociais estão ali dentro. A mais conhecida, provavelmente, é a da área da segurança alimentar, que é uma parte do que a gente entende, né, por segurança alimentar. Ali estão os restaurantes Bom Prato e o programa Viva Leite, por exemplo. Essa é uma política que está ali dentro dessa secretaria que eu trabalho. Eu não trabalho nessa área, né? Mas essa área ganhou bastante visibilidade, especialmente na pandemia, né? Por conta da situação de emergência, né? Calamidade que a gente está vivendo. Ficou bem famosa. Então, assim, dificilmente eu vou falar para alguém que eu trabalho na área da assistência social, mais ainda na área de gestão, e a pessoa vai saber o que é. Porque, geralmente, as pessoas não sabem o que é a política de assistência social, que é entendida, compreendida. Assim, a gente tem um estigma, a gente tem um histórico aí muito associado com doar, entregar coisas para os pobres. É o que até pejorativamente a gente ouve esse tom pejorativo falando assim, assistencialismo, não é isso? Isso. Então, se a gente pensar assim, que são décadas, né, de uma política e que depois de 88 foi estabelecida uma política de proteção social para a população, né, que é responsabilidade do Estado, que o Estado tem que dar conta, ele tem que romper com o assistencialismo. Mas o assistencialismo está em muitos lugares, muitas práticas ainda, muitas entidades, muito serviço público que ainda não entendeu do que nós estamos falando quando a gente fala de uma política de proteção social que é direito da população, não é favor. Então, geralmente as pessoas pensam, assistência social é um lugar onde eu vou achar uma cesta básica, que eu vou pegar um passe, que eu vou, sei lá. Antigamente, né, os lugares da assistência social entregavam óculos, dentadura, prótese, era uma zona, assim. Então, ainda a gente tem esse estigma, né, esse ranço, e que, para a gente profissionalizar o que é essa política, né, a gente tem que fazer justamente dizer, não, o que está estabelecido na legislação, né, no que é a política, não tem nada a ver com isso. Né? Então, tem a ver com o quê? Organiza para a gente assim, ó, a secretaria tem
o núcleo de trabalho de política ligada à droga, ligado à segurança alimentar e nutricional e ligado à ciência social. O que é um, o que é o outro e o que é o terceiro? Tá. Eu estou bem na assistência social, que é o SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, eu vou saber falar menos das outras. As outras, eu vou dizer, olha, ali tem uma política que trabalha com comunidades terapêuticas, que são comunidades que são entidades da organização da sociedade civil que tem uma proposta, né, de trabalhar com pessoas em situação... pessoas em situação de uso abusivo de substâncias, né? As drogas, né? Então, tem uma política ali, uma coordenadoria que trabalha com isso, embora a gente tenha uma polêmica e um problema aí que é uma política de saúde, uma política... O que é isso, né? Então, eu nem vou conseguir falar muito, porque eu não me meto muito nessa área aí, que é delicado. Tem a de segurança alimentar, que são esses serviços específicos do Bom Prato e do Viva Leite. Viva Leite também entrega de leite para a população nos municípios, né? E o Bom Prato, que tem os restaurantes realmente direto aí também da secretaria, que eu não vou saber explicar como é a administração, mas a gente sabe que, por exemplo, na pandemia, eles mudaram um pouco as regras, então passaram a entregar marmita, porque a população em situação de rua aumentou, muito mais gente passando fome, né? Você paga R$1 e acessa esse alimento. Incluíram jantar, então houve aí umas mudanças durante a pandemia para tentar atender um pouco melhor aí a população. E o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, parece com o SUS, que é o Sistema Único da Saúde, né? O SUAS, o desenho do SUAS é similar ao SUS. Então, o SUS, essas políticas públicas foram estabelecidas com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, né, que a gente conhece como Constituição Cidadã, porque a gente saiu de uma ditadura, de um processo de ditadura. E a gente falou, não, o Estado tem que se responsabilizar por políticas sociais para a população, né? E aí, 5 anos depois, a gente teve a nossa lei orgânica, a LOAS, que geralmente é entendida na justiça, o LOAS, que é um benefício, que depois eu explico, mas a LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, de 93. E de 93, a gente pula para 2004. 2004 foi, de fato, estabelecida a Política Nacional de Assistência Social, criando o Sistema Único. O que significa? Significa que quem presta serviço de assistência social, programa, projeto e benefício, tem que entrar no esquema do SUAS. Não pode fazer o que quer, como era antes, né? Tem regras, tem normas, tem cofinanciamento. Então, o Estado teve que pôr mais recurso, mais orçamento, mas para passar recurso você tem que dizer qual é a regra, né? Como é que vai funcionar. Enfim, é uma história aí, já tem umas décadas já, né? Assistência social. Hoje, então, como que você definiria para quem está em casa o que é assistência social e o que é desenvolvimento social? A assistência social, então, é essa política, a gente pode explicar assim: qualquer um de nós está suscetível, em algum momento da nossa vida, a alguma situação em que nós vamos estar vulneráveis, que a gente pode sofrer alguma situação de risco pessoal ou social, ou na infância, ou na adolescência, na vida adulta, ou na fase idosa, né? Quando a gente é uma pessoa idosa, que é acima dos 60 anos. Então, por exemplo, hoje a gente está... Eu lembro do meu pai quando fez 60 anos. E aí ele estava lá, aí conversando alguma coisa com a minha madrasta e tal. Ela falou assim: ô, Oscar, você já pode entrar no ônibus de graça. Aí ele ficou super ofendido, assim. Ficou ofendido. Você é idoso, você é velho. A gente tem uma visão bem caricata, né, do idoso, né? Mas, então, a assistência social, ela é uma política de proteção social. E, assim, no Brasil, ela é uma política... Essa estrutura toda que foi criada com o SUAS, ela é uma estrutura bem complexa. Então,
nem todo país tem uma estrutura tem um desenho como a nossa, assim como não tem um SUS, né, tão bem desenhado, tão bem estruturado. E no nosso caso, então, por exemplo, se a gente envelhece, por exemplo, seu pai, se ele envelhecesse e não tivesse esposa, não tivesse filhos e perdesse renda, seu pai poderia ser um usuário da assistência social. Quer dizer, o que acontece com uma pessoa... A previdência para quem contribuiu, quem não contribuiu, ainda existe esse colchão, né? Isso, bem lembrado. Bom você colocar isso, porque a assistência social está nesse tripé da Seguridade Social, né? A previdência, a assistência e a saúde. A previdência é a pessoa que correu bem na vida, entre aspas, né? Conseguiu cumprir aquela jornada lá de trabalho e conseguiu aposentar. É a pessoa que tem contrato de trabalho que assegura uma proteção laboral, né? Acontece um acidente, ela tem lá como parar de trabalhar temporariamente, mas sem perder salário, sem perder renda. E na assistência social ficaram previstas algumas proteções para quem não conseguiu isso, para quem não conseguiu aposentar, para quem chegou na vida idosa, na fase idosa, e não tem uma renda fixa, né? Então, assim, o carro-chefe da assistência social é o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Ele é o LOAS, o famoso LOAS, né? Que na justiça a pessoa entra para pedir o LOAS. Então, se ele não tem família, não tem quem possa compor essa renda para ele, enfim, se ele está... Exatamente isso. Se ele está sem proteção, tem esse colchão, que é do Estado, né? Então, o Estado tem que ir lá e proteger essa pessoa por meio desse benefício, né? Que hoje está muito complicado, tem fila, tem um monte de percalços que a pessoa, do sistema, dos requisitos, enfim, um monte de coisa que, no final das contas, está impedindo do idoso receber esse BPC, né? Desde 2016, a coisa foi ficando meio complicada também. Então, esse é um exemplo do que é a proteção social no Brasil com a assistência social. Esse daí. Mas também a gente pode pensar a mulher que sofre uma violência dentro de casa. Ela vai, se ela quiser fazer a denúncia na delegacia de mulher, ela pode fazer uma denúncia, mas ela não vai ter um acolhimento, um atendimento de uma equipe multiprofissional. Ali ela vai fazer o BO com gente que muitas vezes não vai estar protegendo aquela mulher. Pelo contrário, né? Às vezes é um espaço de mais humilhação para ela. O serviço da assistência social, essa mulher pode ser acolhida nesse espaço, né? Tem os serviços de acolhimento, por exemplo, se ela precisa sair de casa, né? Ela e os filhos, o município, não são todos os municípios que têm, né? Mas uma cidade, por exemplo, como São Paulo, tem vários serviços desse tipo. Então, ela fica protegida num acolhimento, num serviço de acolhimento, de proteção, ela e a família, sigiloso, para interromper uma situação de violência, por exemplo. Uma criança que é abusada sexualmente, né? Geralmente os abusos ocorrem dentro de casa. A maior parte dos abusos ocorrem por pessoas conhecidas e que estão na sua casa. Então, ok, ela tem que ir para a saúde, receber um atendimento médico, mas e o que está para além, né, do que é físico? Também é da conta da assistência social. Então, tem serviços que precisam dar conta disso. Um adolescente cometeu um ato infracional, mas que ele não vai para a internação, que ele não vai para a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM. Ele tem que prestar serviço, por exemplo, à comunidade. É um serviço da assistência social que faz esse acompanhamento dele. Então, tem o CREAS, né? Então, se a gente for... Não sei se está dando para entender. Não, tá sim, mas pode seguir. Tá. Não, beleza. Porque vamos tentar desenhar o que é essa assistência social. Elas são serviços, né? E hoje, em 2009, a gente teve uma tipificação dos serviços da assistência social. Então, os serviços da proteção social básica tem que estar num CRAS, que é um Centro de Referência da Assistência Social. É como se fosse a UBS, só que a UBS da assistência. Tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é como se fosse
uma coisa mais hospital. Vamos colocar nesses É o termos posto de para ficar... atendimento, né? Não é o posto de atendimento. É uma coisa mais assim, é quando uma situação mais agravada, é quando você tem que ir para um especialista. Tá bom. Você vai ver seu fígado. Você não vai no clínico geral. O clínico geral te encaminha para um especialista, né? Na assistência social, uma situação que é mais... em que a violência, por exemplo, já aconteceu, em que você passou por uma situação de violência, você é atendido no CREAS. E o CRAS, ele é tipo um... O CRAS é para ser um centro de referência do território. Então, quando você pensa assim, nossa, perdi meu emprego, não tenho um alimento para dar para minha família, estou sem renda, que foi o que aconteceu na pandemia. Se tem um CRAS no seu bairro, a primeira coisa que você faz é ir lá falar, nossa, minha situação é essa, o que eu faço? O que tem para mim? O que o Estado tem para me oferecer? Para me proteger de passar fome, para me proteger de ficar sozinho, abandonado, que é o caso do idoso, né? Então, a gente tem essas unidades, por exemplo, que são unidades que têm serviços ali dentro. Na proteção básica, a gente tem o serviço do PAIF, o serviço de convivência, que é serviço para criança, para idoso, para adolescente, atividades para as mulheres. Na alta complexidade tem o acolhimento institucional, que aí é o abrigo, né, o que se conhece por abrigo. Enfim, então, essa política está estruturada nesses serviços em unidades que prestam esse atendimento, entendeu? Que prestam atendimento. Além dos programas, do benefício, de projetos, enfim. Desde que a gente é criança, a gente é ensinado que todo mundo sabe que se ficar doente tem que ir para o hospital. Mas talvez muita gente não saiba que se ela passar por esse tipo de vulnerabilidade, ela não sabe a quem recorrer. Como que é feito esse tipo de publicidade, de programa de levar informação nas comunidades, principalmente, né? Como que é feito isso? Isso é da secretaria de vocês? 1. E 2, como é feito? Tá. O Estado, ele tem Quando veio o SUAS, né, o Estado ficou assim com um papel que é apoiar os municípios no que eles não dão conta, né? No estado de São Paulo, a maior parte dos municípios são municípios muito pequenos. Então, são municípios que não vão ter uma estrutura, um orçamento para ter uma estrutura super complexa, né, de gestão. Então, o Estado tem que apoiar tecnicamente, financeiramente. O Estado tem que ter programas direto para a população, né? Enfim. Então, o papel do Estado... Mas o Estado não vai atender diretamente a população como que é o município que faz isso, né? Então, no município de São Paulo tem uma secretaria municipal. A secretaria estadual tem que apoiar as secretarias municipais, fazer capacitação, fazer apoio técnico, tirar dúvida, orientar, enfim. Tem muitas tarefas. Cofinanciar, né? Então, o Estado tem que fazer isso. E também, por exemplo, divulgar. Isso é uma orientação, é uma diretriz da política. A população precisa saber onde ela recorre, né? Então, o Estado pode apoiar com isso. Eu acho que isso ainda é meio assim, bastante falho, né? Porque tinha que aparecer na televisão, tinha que aparecer na rádio, tinha que aparecer, sei lá, tinha que aparecer bastante, né? Quais são os serviços da assistência, o que é assistência, para que serve. E na pandemia a gente ouviu bastante assim, casos, né, com as pessoas perdendo renda, emprego, pessoas que chegavam nos CRAS e falavam assim, nossa, eu nunca estive no CRAS, nunca entrei aqui, não sabia para que era, e tô vindo aqui. E muitas vezes até envergonhado, né? Pensando, nossa, tô vindo, que humilhação, né? Perdi tudo, tô vindo aqui. Não é fácil, né? Não é fácil, claro que não é fácil. Porque é uma assim, situação uma aceitação horrível, né? de insuficiência, né? Vou recorrer à estrutura do Estado Social. Isso. Que é para isso que ele existe mesmo. Mas é para isso que ele existe, então. A gente também tem que tirar um pouco essa cara de que, assim, só pobre que vai... Não. Violência acontece na classe rica também. Os ricos também abusam, agridem, sofrem, ficam abandonados. Tem um monte de questões que é da dimensão relacional que afeta pobre, afeta rico. Claro que a dimensão material, a assistência social lida com duas dimensões, material e relacional. Então, tem coisas que do campo material que realmente, né, a pessoa vai lá, precisa comer, precisa de uma renda, precisa de coisas mínimas. Mas tem uma outra coisa que é
coisas que acontecem, é isso como eu estou falando. Não é só o pobre que envelhece. Claro que a situação dele envelhecer é uma, mas o rico também envelhece. O rico também sofre agressão, sofre abuso, né? Sofre discriminação. A gente trabalha, por exemplo, se a gente tem municípios que têm serviços mais voltados, por exemplo, a combater discriminação por questões de gênero, né? Isso também é da conta da assistência social. Então, uma pessoa que sofre uma discriminação por ser gay, lésbica, travesti, né? Ela também deveria ser um usuário do serviço da assistência. A assistência tem que estar olhando isso, né? Deveria olhar para isso também. Porque o objetivo da assistência social é proteção social. Na dimensão... pode ser uma dimensão bem... Parece abstrato, mas, assim... na prática, na vida das pessoas, ninguém quer ser discriminado pela idade, pelo gênero, né? Porque não é de origem daquele lugar. Então, às vezes, é uma pessoa que veio de outro país. A gente também tem essa questão, né? Pessoas que vêm de fora e que são bastante discriminadas. E não é porque elas são estrangeiras que elas não têm direito à assistência social no país. Elas têm direito à assistência social no país também. Elas também têm que estar protegidas pelo Estado, por programa, por serviços, né? Pelo acolhimento. Quer dizer, qual lugar que, se você passa por uma situação em que você sente que você está precisando de uma ajuda, de um apoio, onde você vai? Você vai na padaria, né? Você vai no posto de saúde. O posto de saúde mesmo relata, né? Gente que trabalha na saúde fala assim, gente, esse pessoal, uma boa parte dos pacientes que vêm aqui, eles querem um espaço para falar, para se comunicar, para interagir, para sair da solidão, para ter companhia, né? Então, é uma coisa que a assistência social tem que prover. Porque se ela tem um CRAS, por exemplo, no território, é um espaço da população, é um espaço para as pessoas se encontrarem, para as pessoas se informarem. Né? Me explica isso. Fora da dimensão material que você chamou, que é quando a gente está precisando de dinheiro e tem esse benefício e tal, que é o que pejorativamente chamam de assistencialismo, fora essa dimensão material, o que a assistência social faz pelas pessoas, por exemplo, essas que têm sofrem discriminação e coisas dessa natureza que você falou? Então, na proteção social básica, a gente está dividido em duas proteções na assistência, né? Proteção social básica e a proteção social especial. Então, por exemplo, a proteção social básica tem que trabalhar com a prevenção. Então, é uma coisa bem complexa, assim, porque você tem que ter uma noção. Vamos dizer que no seu território você trabalha com adolescentes que vieram com a família para o serviço. E aí uma família que está precisando de renda, entrou no Bolsa Família e tal, e vai ser acompanhada, atendida ali. Essa família tem uma criança, um adolescente que está na escola, né? Ele pode ser colocado num serviço para a faixa etária dele na assistência social. Então, a mãe está sendo atendida ali pela equipe e aí fala, o seu filho pode frequentar as atividades do serviço de convivência para adolescente, vamos supor assim. O profissional que está ali, que está promovendo atividade com o adolescente, com a criança, ele também está atento o que eles estão trazendo. Às vezes são questões que traz de casa, são questões que traz da escola, né? Então vamos dizer assim, na escola sofri um tipo de discriminação porque eu sou gay. Às vezes nem ele reconhece isso, mas o profissional pode identificar. Estamos dizendo no mundo ideal, né? Os serviços não são perfeitos, os profissionais não são perfeitos, pelo contrário, às vezes tem muito problema, mas isso é o que a gente precisa alcançar. Então, o que o CRAS, assistência social, pode fazer? Ela pode articular com a escola atividades, ações, campanhas, ações comunitárias, rodas de conversa, para trabalhar. O que é a discriminação? Pelo fato de você ser gay, por exemplo. Então, isso é no âmbito da básica. Quando a gente faz uma conscientização, um trabalho de conscientização, quando você discute as relações, quando a gente desmistifica, né, quando a gente tem um olhar crítico, você pode estar prevenindo possíveis situações de violência, né, de violação, enfim. Mas, por exemplo, se aquele rapaz, se um adolescente que está ali no serviço, ele foi agredido na escola por ser gay, então a gente tem o que a gente chama esse outro, a proteção social especial, que aí ele foi agredido, violentado, enfim, ele vai para esse outro espaço de serviço
que é um serviço que tem que ter o apoio, né, da equipe multiprofissional, assistente social, psicólogo pelo menos, tem advogado ali dentro, né, tem acesso, é um serviço que tem muita comunicação com o Ministério Público, Defensoria, Judiciário, então já tem os canais ali para defender o direito daquele adolescente, que é o direito da família, de ser protegido. Então, assim, se a gente pudesse pensar o que é um CRAS, né? Eu falo, nossa, o CRAS, ele era para ser um espaço que antigamente seria assim, um espaço comunitário, dos movimentos sociais. É um espaço que deveria ser vivo, sabe? Se você tem um CRAS, e sei lá, e tem uma linha de trem que passa no seu território e as crianças perdem a perna porque estão brincando na linha de trem. O CRAS tem que trabalhar para aquela criança não ficar ali na linha de trem e perder a perna, por exemplo. Entendeu? É um espaço de proteção. Olha, tá faltando luz e as meninas que são aqui do bairro estão com medo de passar ali, não pode ir para a escola, porque, quer dizer, o fato de não ter uma luz naquela rua impede que a menina vá para a escola, que aí ela não vai ter o desenvolvimento educacional dela. Aí, então você fala assim, não, muitas vezes as pessoas não sabem quem que você recorre, para quem que eu ligo quando não tem uma luz, nem sei que eu tenho direito a ter luz ali no meu bairro para eu ter acesso à escola, ter acesso a transporte. A assistência social também trabalha com isso, assim, quais são as outras políticas que ela tem que acionar para proteger também aquela comunidade, entendeu? Então, não sei se está dando para entender. É a parte bonita do Estado, né? Gente, é assim, eu acho que não sei se outro país do mundo tem assim uma política tão bem desenhada, pelo menos, né? Pensando assim, vamos valorizar o que tem nos bairros, vamos valorizar o que tem nas pessoas que moram naquele bairro, que é um bairro geralmente de periferia, né? Um bairro mais... Tem CRAS também em bairro rico, que é isso que a gente estava falando. Tem CRAS em Pinheiros. Ai, mas CRAS em Pinheiros? Pinheiros não é um bairro de classe média alta? Então, na pandemia, os agentes de saúde, e se o CRAS tem um serviço que o agente vai lá na casa, tem serviços também, a gente tem um serviço que é no domicílio, né? Se ele tem mapeado quais são os idosos ali, ele vai saber que tem um idoso ali que está isolado, sozinho, sem comunicação. Não. Tá. O agente da UBS, né? O agente de saúde, né? Então, em Pinheiros, se tem esses serviços, eles sabem quem são os idosos ali que vão precisar de uma proteção, por exemplo. Na pandemia, não podia sair. Quem que vai visitar aquele idoso para saber se ele está se alimentando? Para saber se ele conseguiu máscara, se ele entendeu quais são as orientações. Tem um monte de situação. Em Pinheiros, classe média e alta. Então, isso não é a educação que vai fazer, não é o trabalho que vai fazer, não é a saúde que vai fazer. A saúde, com o agente de saúde, ela tem um papel muito bom, porque o agente de saúde ele entra na casa, então ele sabe bem, mapeia bem. Mas quem vai desenrolar, vamos dizer assim, o acompanhamento, as ações, quem que precisa acionar e tal, é a assistência social. Quer dizer, a gente tem que ter esses serviços, né? Quando não tem, tem que ter. Então, é o lado super bonito do Estado, porque a gente fala de proteção social, a gente fala de defesa de direitos, então a assistência social é para dizer, não, o seu direito, você tem direito ao BPC, você tem direito à tarifa de energia, você tem direito à vaga na escola, você tem direito a não sei o quê. A assistência social é complexo, porque o profissional que está ali, a equipe que está ali, ela tem que saber quais são os direitos que a população tem justamente para defender. Não é para dizer, nossa, que pena, tão bonito esse monte de direito que tem aqui, mas na realidade não acontece nada. Não, você tem que brigar para que eles tenham... vocalizar. Na verdade, ele é um megafone, assim, né? Para dizer, olha, população, o que existe de direitos é isso. Da assistência social e da educação, da saúde, não sei o quê. Pelo menos ele tem uma noção, porque ele tem que estar atuando em rede, né? Não vai saber tudo ali. Ele tem uma área específica dele que é trabalhar as relações, né? Mas é um marco civilizatório, assim. Você fala, nossa, é outra coisa. Marco civilizatório. Porque, assim, o Estado, ele tem, sei lá, as funções básicas, né? No mínimo, sei lá, a segurança vai lidar com guerra e paz, a diplomacia, a pacificação de conflitos, né? Sei lá, o judiciário, a formação de leis e tal. Aí você dá um passo a mais e tem geração de emprego e renda. E se a gente conseguir fazer isso tudo, nada garante que as pessoas vão ser felizes, né? Precisa
agora a gente tem um espaço... Porque todo esse resto que eu falei, vamos chamar de assim, políticas negativas, né? Que você tem que resolver para não dar problema. Mas feito isso, a gente pode dar um passo a mais, né? Que aí se chama o desenvolvimento social? Então, o desenvolvimento social ele não tem vamos dizer assim, uma tipificação. O desenvolvimento social é um projeto, né? Mas ele não tem uma legislação, que a gente fala assim, a política de desenvolvimento social. É que dentro do desenvolvimento social, cada mandato pode entender que desenvolvimento social para ele é juntar abastecimento, saneamento e Bolsa Família. É uma coisa do governo da vez, assim. Desenvolvimento social, não existe uma legislação do desenvolvimento social. Ele é um projeto mesmo, né? Então, dentro do desenvolvimento social, vai ter políticas com legislações próprias. A segurança alimentar, se o governo falar assim, olha, se por uma questão de gestão, uma questão estratégica, ele fala que segurança alimentar vai estar junto com assistência social com SUAS, vai estar na mesma... Vai ter um ministro, um secretário e 2 coordenadores ou 2 subsecretários ali para trabalhar junto, integrado, porque isso facilita, né, a gente atingir alguns objetivos. Aí, realmente, ele está entendendo que o desenvolvimento social para aquele governo, para aquele mandato, é juntar as suas com segurança alimentar, sei lá. Desenvolvimento social vai ser... É uma pasta, é um ministério. Desenvolvimento social é um nome criado. Entendeu? No governo Lula e Dilma era Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje é Ministério da Cidadania. Cada hora muda esse nome, que eles chamam de desenvolvimento social, mas é um projeto mesmo, onde é o que aquele governo, aquele mandato entende. Mas o desenvolvimento social não existe uma lei do desenvolvimento social. Existe a lei da saúde, a lei da assistência social, a lei da educação, a LDB, né? Então, é mais uma concepção do que não tem uma legislação, assim, né? Desenvolvimento social vai ser aquilo que um governo eleito entender que é a busca pela proteção social efetiva? É assim, a proteção social, ela é já uma garantia constitucional. Proteção social... Mas constitucionalmente definida? Sim. Constitucionalmente ou legalmente definido o que é a proteção social? Sim, sim. Proteção social. A gente tem a Seguridade Social... E dentro da assistência social existe o que é a proteção social, que é quais os objetivos, quem usa, né? Quem é o alvo dessa política. Proteção social. A assistência social é uma política de proteção social e isso está garantido na Constituição Federal e na LOAS. E depois nas legislações que vieram, né? De 2004 para frente, assim. E só para complementar, assim, ela é uma demanda da sociedade civil, da sociedade organizada, vamos dizer assim, porque em 2004, quando foi publicada a Política Nacional, a gente tinha tido uma conferência de assistência social. Então, foram várias conferências de assistência social dizendo o Estado tem que ser responsável, tem que ter orçamento, tem que ter um sistema para organizar, tem que ter participação. A participação é uma diretriz, então tem os conselhos, né? Tem que ter a participação dentro do serviço. Idealmente, né? O que deveria ser? Cada serviço ter ali o usuário também opinando, sabendo o que é direito, participando da decisão, né? De que serviço eu quero, de como eu quero que o CRAS do meu bairro atue. Então, assim, proteção social está na legislação. Tem alguns termos que a economia entende de um jeito, a ciência política de outro e o direito de outro. Proteção social, como que eu resumiria proteção social pelo ponto de vista da ciência política? Os resultados que a gente atinge na vida são a confluência de 2 tipos de fatores. Alguns que nascem na gente, alguns que nascem perto da gente. Por exemplo, eu não posso ser piloto de avião se eu tiver nascido cego. Isso é um fator que nasce em mim, na gente, que determina resultados na minha vida.
Outro são os fatores que nascem perto da gente, né? Eu posso ser filho do João Dória ou o sexto filho de um casal dependente químico em uma situação de vulnerabilidade. Tudo isso importa muito aos meus resultados. Eles tendem a nortear. Eles não os fatores. Eles são os fatores, pronto. Definição de fator é isso, né? Aquilo que conjugado vai chegar ao resultado. Uhum. E esses fatores são distribuídos ao acaso. Não tem a meritocracia para ver quem nasce numa vaca e quem nasce em outra. Só que tem um cientista político que diz assim, que isso não é nem justo nem injusto. Justo ou injusto é a sociedade que a gente molda para lidar com essas disparidades do acaso. E proteger essas disparidades do acaso se chama proteção social. Você concordaria com essa definição? Acho que sim. Nossa, teria que pensar, mas eu acho que sim, porque se a gente pensar, né? Fui longe aqui. Nossa, foi. Porque se a gente pensar, né? O autor é John Rawls. Escreveu Rawls. Justiça como Equidade em 1971. Uhum. Se a gente pensar uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência, por exemplo, né? Numa casa de uma família com baixa renda, né? Sem acesso à informação, menos instruída, todos esses problemas, né? Geralmente famílias capitaneadas por mulheres negras, né? Sozinhas, não tem o marido. A condição dessa criança é de maior desproteção, de maior vulnerabilidade, vamos dizer assim. Que a gente tem até rediscutido essa coisa da vulnerabilidade, porque as pessoas falam e a gente nem entende muito bem o que é. O que é vulnerabilidade? Qualquer um de nós, né, pode estar em vulnerabilidade, uns mais, menos, mas são situações ali de desproteção, né, para aquela criança. Se ela tem acesso, por exemplo, a um serviço da assistência social e... Não, olha só, ela tem direito a um serviço, tem direito a ir para a escola, tem direito ao transporte, tem direito ao BPC, tem direito a não sei o quê. Ela vai estar mais protegida, né? Porque ela acessou mais serviços, porque a assistência social, às vezes, trabalhou para aproximar da comunidade. Ela criou mais vínculos protetivos, então ela está mais protegida. Então vamos lá, ó. Você concorda com essa definição de proteção social? Concordo, né? Porque, assim, centralmente, a política da assistência social ela trabalha com expressões da desigualdade social, né? Então, se a gente busca um pouco mais de equidade, na verdade, a gente busca igualdade de acesso, né? Quer dizer, o direito que você tem à educação, o outro também deveria ter, né? E quando a gente tem bairros e grupos populacionais que não têm acesso e deveriam estar na escola... a gente está tentando a balança um pouco mais, né, equilibrada, né? Você falou em desigualdade social. Como que você diferenciaria desigualdade social de desigualdade econômica? Então, se a gente pensa no desenvolvimento humano, né, eu para me desenvolver preciso ter acesso à escola, saúde, preciso desenvolver autonomia, preciso saber meus direitos, preciso ter acesso ao mercado de trabalho, o desenvolvimento econômico, né, que você falou, né? O desenvolvimento econômico ele vai proporcionar, né, para a sociedade uma oferta de serviços, de renda, de emprego, de, enfim, né? Só que pode ter tudo isso e eu não conseguir acessar nada disso, porque é muito desigual, porque as políticas sociais, as políticas para a população acessar a riqueza são desiguais. Então, você que frequentou uma escola particular, fez uma universidade pública, você vai acessar o que o desenvolvimento econômico, né, te proporciona. Renda, uma boa colocação no mercado de trabalho, enfim, e por aí vai. Então, pode ter tudo isso e a pessoa ser analfabeta, ser oprimida, ser uma pessoa que não conseguiu desenvolver as suas habilidades, potencialidades, né? as capacidades e habilidades que o SEM também fala, né? Quer dizer, a gente está falando também de liberdade, de ter, de fato,
condição de exercer a nossa existência, né? Então, se eu sou uma mulher oprimida pelo machismo, eu estou bem limitada, né? Eu estou sendo bastante limitada, estou sendo bastante limitada na minha condição, na minha existência, né? Então, não necessariamente é a minha família que vai me possibilitar, me dar essa condição de me desenvolver. Às vezes não é, às vezes as famílias, a gente tem um certo familismo, né, que a gente critica, que é assim, dizer, Familismo? Dizer assim, a família, nossa, a família é tudo, né? A gente vê muito esse discurso, né? Família é tudo, família é meu centro, família não sei o quê. A família, claro, ela é um núcleo de socialização, ela é onde você vai se desenvolver, mas também tem as famílias que vão ser a fonte dos seus problemas, né? Então, família por si não quer dizer nada. E a gente na assistência social, a gente tem até existe já se avançou na compreensão de que família não é consanguinidade. Família é laço afetivo. Então, a sua família pode ser você e um amigo. Pode ser você e o seu vizinho. São as relações que te protegem e que você considera que são a sua família, né? A gente não quer que todo mundo seja papai, mamãe e filhinho. Família é aquilo que eu disser que é. Família é o que para você é família. Então, assim, você vai acessar um serviço. Deixa as pessoas, né? Você vai acessar um serviço. Ah, não, isso aqui é só para você e seu marido. Não, mas meu marido me... Ah, tá, então... a gente quer que as pessoas... Reconciliação de casal. Não queremos reconciliação de casal. A gente quer que as pessoas tenham autonomia, liberdade para decidir, para fazer. E, assim, a gente, para isso, tem que desconstruir um monte de mito da sociedade, um monte de discriminação, enfim. Então, é uma política muito interessante. A gente é apaixonado nisso, né? Assim, por exemplo, a gente fala... a menina que a juíza proibiu abortar, menina de 11 anos, é uma criança, né? Pelo ECA, você é criança até 12 anos e não sei quantos meses. Nossa, o que foi isso, né? Então, né? Assim, primeiro que, por exemplo, vamos supor, né, que a comunidade que ela vive tenha muito mais clareza, noção do que é a educação sexual, os direitos das crianças. Essa criança, às vezes, ela está protegida porque ela está acessando um serviço, está na escola. A escola é o lugar de proteção maior das crianças, né? Enfim, de repente, ela está acessando um monte dessas coisas e ninguém está dizendo para ela o que é o corpo dela, o que é a relação com alguém da família ou alguém não sei o quê. Né? Não é só Nayara, a escola para falar isso. Ilustra assim, ó, por favor, ilustra assim. Esse caso aconteceu com essa menina. Como que a secretaria atuaria na vida dela a partir disso? Vamos falar assim, como que o serviço da assistência social, porque assim, a secretaria estadual ela não atua diretamente, né? Que quem atende é o município. Então, o estadual não atua, mas a estadual ela tem que fazer orientação, capacitação. Esses temas tem que... A gente é um braço para isso, para que esses temas cheguem e a gente saia só da burocracia. Então, quando a gente fala que a gente tem um papel importante na educação permanente, esses temas e outros temas que são próprios da política tinham que ser cursos, né, capacitação, encontros, debates, lives, enfim, porque quando a gente fala e a gente discute, a gente está entendendo um pouco melhor qual é o nosso papel. Porque senão a gente fica assim, abre um sistema, um cadastra a família, e isso não é proteção social. Você está só fazendo uma coisa burocrática, né? Mas quando a gente fala, não, profissional, as equipes têm que discutir direitos, então, no caso dessa menina, essa menina teve todos os seus direitos violados, né? O que a assistência social tem a ver com isso? A assistência social precisa entender que as crianças, que esse é um tema para ser trabalhado com as crianças nos serviços de convivência, com as famílias que acessam os CRAS, né? Nem todo mundo, por exemplo, que está no CAD Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nem todo mundo vai acessar o serviço, mas uma boa parte das pessoas que estão ali vão acessar serviços. E quando ela acessa o serviço, o profissional tem que falar, ela veio buscar uma cesta, mas
deixa eu ver o que está acontecendo ali naquela família. Vou trabalhar, vou acompanhar essa família, né? Às vezes é uma mãe, uma adolescente que está ali que tem uma situação que o profissional fica atento e fala, não, vou acompanhar essa família. Ah, você pode voltar, a gente vai fazer atividades e tal. A assistência social está ali proporcionando um serviço para aquela família. E aí, esses temas têm que ser trazidos. Porque isso, quando a gente discute, quando a gente fala do assunto, a gente discute o assunto, a gente começa a entender, a gente sabe da existência. Porque às vezes, se a gente não nomeia, a gente nem sabe que aquilo é um problema, que aquilo é uma violência, né? Então, assim, é um tema que tem que estar nas políticas sociais, nas políticas públicas e especialmente na assistência social, porque nós estamos falando de uma criança. Então, quais são os direitos das crianças, né? No caso dela, ela poderia ir para um centro de referência especializado, porque ela já sofreu uma violação, ela foi abusada, né? Ela foi estuprada, né? Então, é uma família que deveria ir para o CREA, deveria ser atendida num CREAS, né? Para discutir essas questões que são muito delicadas, né? Que você não vai discutir com o policial, você não vai discutir com o professor não está preparado. Estaria fora no estado mínimo, né? Não teria nada disso, né? Não teria nada disso. Isso. Pois é, por isso que não é o meu time. Vamos lá. Desenvolvimento social, assistência social. Apresenta pra gente a sua associação e quais são os trabalhadores que ela representa. Eu sou funcionária de uma carreira, de uma legislação, de uma lei, que tem 2 carreiras técnicas específicas para estar nas sedes, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. E essas carreiras técnicas específicas, assim como o auditor fiscal, ela foi criada em 98. Mas só quase 10 anos depois foi feito concurso público. Então, em 2007 foi o concurso público, e em 2008 começaram a chamar, e chamaram até 2011, mais ou menos. É uma carreira bem pequena. É uma carreira de 210 vagas, né, que são os agentes especialistas em desenvolvimento social. E, na verdade, a gente nunca atingiu esse quórum, a gente nunca atingiu essa cota aí, porque os salários são muito baixos, né? Eu não ia falar. Como vocês devem imaginar, né? Assim, aquele salário marajá, isso não existe, né? Essa lenda urbana que no Brasil foi criada, né, para falar mal, para minar, né, o serviço público, né? Não é a nossa realidade. Nossa realidade é bem assim, ganhamos 2, 3 salários mínimos, é o salário base. Bom, mas enfim, foi criada essa política para trabalhar na assistência social. Essas são carreiras, por exemplo, que precisam, quando vem uma emenda parlamentar de um deputado, quem faz o parecer técnico são esses profissionais. Então, o Estado inteiro recebe emenda parlamentar de deputado estadual, deputado federal, né? Enfim. Então, quando eles vão para serviços por meio da Secretaria Estadual, a gente repassa, né? Quem faz o parecer, quem tem que fazer o parecer são esses profissionais dessas carreiras. A Secretaria tem outras carreiras, como no Estado, né? Aquele mosaico, né? Da 1080, tem gente de um monte de lei aí, de um monte de legislação. Lá na Secretaria, nós somos mais ou menos... Hoje, a gente tem cargos ocupados em torno de 450 cargos ocupados, mais ou menos isso. É uma secretaria pequena. Pouco, devia ter mais, não? Então, ela tem em torno de 900 vagas, mas hoje ocupados a gente tem menos da metade. Por quê? Não está precisando? Uma nota. Como é que a gente brinca assim? Vou te dar uma chance pra você adivinhar. Não é difícil de descobrir. Começa com... Começa com P e termina com SDB, né? Isso mesmo. Bom, completamente desvalorizado, a gente não tem plano de carreira, né? Não tem uma série de ferramentas que seriam para qualificar o trabalho do servidor e para remunerá-lo, né? De modo que ele ficasse ali, que seja mesmo um investimento, né? Porque afinal de contas você faz concurso, começa a pagar as pessoas vão embora e se perde, né? Então...
O Estado de São Paulo está Esse perdendo ano, talentos. muitos, né? Que a gente fala, fuga de cérebros, de talentos, enfim, de gente. Muita gente muito boa. A gente foi perdendo assim, ano a ano. E agora a gente está tipo, perdendo mês a mês. A gente fala, fulano vai aposentar, fulano passou no outro concurso, fulano vai fazer outra coisa. Não tem Fulano discípulo, vai não tem abrir database, negócio não tem acordo próprio. coletivo, não tem nada, não tem respeito. Nada, não tem menor. Não, nada. Zero. E a gente acompanha, assim, nos últimos anos, a gente acompanha todo ano. E no ano passado, foi a primeira vez que a gente ficou abaixo dos 50% de cargos ocupados. Então, como é que a secretaria vai funcionar? Tipo, pandemia. Nós somos 12 milhões de pessoas no CadÚnico. 12 milhões de pessoas no estado de São Paulo que têm uma renda baixa, que precisam de suporte do Estado, né? São 645 municípios. A Secretaria Estadual tem 26 diretorias regionais. Nós temos colegas nas 26 diretorias. Foi assim, diminuindo, esvaziando. Tem lugar que você tem um técnico. Como que você faz apoio para, às vezes, regiões que tem 39, 43 municípios, não sei quantos municípios, com gestor ligando, pedindo orientação, porque nós repassamos recurso. Então, você tem que acompanhar, tem que fazer prestação de contas, tem que ver se o serviço está indo de acordo com o que está na tipificação, com o que está nas normas. Então, tem um monte de trabalho a ser feito. E era assim, era para a gente ser indutor de política, era para a gente ser indutor do aprimoramento da política, né? Então, hoje a gente volta assim, nos lugares e vê assim, o quanto que a política de assistência social voltou a ser cesta básica, não produzimos conhecimento, quer dizer, a gente não tem conhecimento, a gente não tem coisa que a gente pode produzir de conhecimento dessa política, né, social, dessa política que é política humana, né, das humanas, que a gente poderia estar produzindo sobre desigualdade do IBGE, que não tem emprego, é uma coisa. Mas lá naquele território, daquele CRAS, o que pega ali? O que tem de específico numa cidade que tem entre safras, uma cidade que tem turismo de litoral, numa cidade que tem... Sabe? A gente tem uma diversidade, 645 municípios. Então, 11 mil serviços. A gente tem 11 mil serviços da assistência social nos municípios, juntando todos os municípios, mais ou menos isso, 11 mil serviços. A gente tem um monte de trabalhadores nessas áreas. A classe política, às vezes, em vez de ouvir o servidor, que é o especialista da área, demoniza, né? Demoniza. Não, e o mais doido é isso. Aí entra um... Não, esquece tudo que foi feito agora, vamos fazer um programa novo. É claro, aí você vai ver meu carinho pro programa da eleição, aí você vai ver o programa novo, né? Não tem nada de novo. É difícil de implementar. Não dá certo. Eles passam 4 anos. Eu tô lá há 13 anos. Eu já perdi as contas, assim. Eu acho que eu já devo ter tido uns 10 secretários, mais ou menos. Como que consegue, né? Eu não sei em qual secretário que eu tô também, não. Já perdeu as contas, tem né? Secretários aí já. Então, é difícil. E eles não entendem. Eles acham que a gente está fazendo corpo mole, que a gente está dificultando a vida deles. Mas toda gestão é alguém que entra. E aí a gente ouviu uma professora, uma consultora, né, da assistência social, que ela é uma referência para nós. Ela é maravilhosa, Abigail Torres. E outro dia eu vi uma apresentação dela e ela citou Boaventura de Souza Santos. Boaventura Santos, né? Sobre a mudança de paradigma, né? Que essa coisa das mudanças, uma mudança nova, às vezes ela é mais velha e mais contraditória do que o que tinha antes, né? E a gente vê isso muito na política pública. E a gente vê isso muito no estado de São Paulo, assim. É impressionante, assim. A gente teve uma secretária que parecia que a gente estava vendo a princesa, sabe? Do desenho, assim. Aquela coisa bem... A assistência social tem muito primeiro-damismo. Então, aquela coisa bem conservadora, bem da caridade, tudo aquele discurso do amor. Ai, se você tem amor no coração, se você faz com amor, é isso que a população precisa. Ninguém fala em direito, não, que a população precisa de direito. Exatamente. A pessoa está passando dificuldade. Peraí, deixa eu dar uma caridade. Nossa, como que você é uma pessoa boa? Agora, e se eu perguntar, mas por que ela está passando dificuldade? Comunista. Esquerdopata, né? Exatamente, porque a gente não discute o que está na raiz, né? Não discute por Chamou qual isso de é a primeiro-damismo. Isso. O primeiro-damismo, assim, ele também foi uma fase da assistência social, porque, assim, a mulher do prefeito, ela sendo mulher do prefeito, ela estava automaticamente capacitada, né, a fazer o quê? Trabalhar com os pobres.
né? Então, ela toda linda, loira. E a gente teve uma secretária que era assim, ela era da elite. E era assim, era meio constrangedor. Não tinha um fio fora do lugar, um fio do cabelo fora. Perfeito, uma Barbie, perfeita. Pra mostrar como que a família é devota ao povo, né? É, a família branca, rica dele, sabe o que o pobre precisa. Então, é bem assim, caricato. Como que essas figuras políticas, né, e as mulheres vão nesse bojo. E voltou com força essa coisa do primeiro danimismo, que é isso, a mulher do prefeito, ela não é só mulher do prefeito, ela é alguém que vai entregar cesta. Ela vai entregar brinquedo. Ela vai fazer alguma coisa pelos pobres, né? Então, é muito marketing, isso dá muito marketing, né? Como o jovem místico diria, marketing de luz. É assim, é para o político, é para, né, é para eles, não é para a população, não tem nada a ver com a população, né? Tem nada a ver com direito. Porque você vai discutir, vai falar, nossa, mas então, que tal você, em vez de você entregar a cesta, que tal você dar um cartão em que ele vai lá com um valor naquele cartão e ele escolher o que ele quer comer? Né? Porque é uma falácia, aliás, esse trabalho das cestas básicas, essa coisa de entregar a cesta básica, primeiro que favorece muito os vereadores. Né? Na eleição, isso foi um mar, assim, foi mato. Porque o cara entregava, o povo está passando fome na pandemia, entrega cesta básica. E logo em outubro tem uma eleição. Nossa, quem que você vai votar, né? Por que você não entrega um cartão com valor em que ele vai onde ele quiser, o mercado que ele quiser, escolher o que ele quiser comer, né? Não, prefiro entregar a cesta básica. Se eu der um cartão, ele não vai ver meu rosto, cesta né? básica que não dura 15 dias, cesta básica que não tem alimento de verdade, né? Só proteína. Tem uma epidemia. Como é que a Abigail fala também? Tem uma epidemia de nutrientes porque a cesta básica é macarrão, arroz, uns grãos, uma farofa. Não tem carne, não tem legume, não tem fruta. Não é alimentação, né? Os itens da cesta básica diminuíram muito, assim. Então, é tudo uma falácia. Então, ninguém está ajudando ninguém. Um teatro, né? É um teatro. É um teatro. E a pandemia foi, assim, deu muito pano para manga, né? Para esse tipo de teatro. E aí, quais são as carreiras que trabalham no desenvolvimento social? Voltando. Agente de desenvolvimento social e especialista em desenvolvimento social e outras carreiras também, né? Que estão ali já há mais tempo. Mas é uma briga, porque é muito doido isso, né? Quando tem um concurso público com gente nova, sempre tem um estranhamento, né? Sempre rolou muito assim. Vocês não sabem de nada, a gente já está aqui há muito tempo, a gente que sabe como que funciona, isso daí não dá certo. Então, a gente sofreu muito preconceito, muita discriminação, muito preconceito dentro da secretaria, né? Porque é visto como ameaça, enfim. Não sei, eu sei que foi uma briga. E aí a gente montou a associação, voltando, né? A gente montou a associação em 2012, porque quando a gente chegou em 2009, quando eu cheguei em 2009, o salário que eu ia receber era o que estava na lei de 98, 10 anos depois. E a gente falou assim, mas não mudou nada? Assim, não aumentou? Não, é isso mesmo. Mas não tem nada, assim. Não tinha ticket, não tinha cartão alimentação, não tinha nada. Era Quando eu entrei no seco. também não tinha nem transporte, nem alimentação. Nada, seco, né? Até hoje transporte não tem, na verdade. Era um salário que a gente falava, não é possível, né? Minha família falava assim, não, quando você entrar, tem um monte de outras coisas junto. Quando você é servidor, você entra, você passou no concurso, tem isso, mas sempre tem mais coisa. Não tinha nada, seco. Aí a gente foi vendo aquela situação precária, 2012, e a gente foi se reunindo, fomos conversando com os colegas, 26 diretorias regionais. Aí a gente foi se organizando, se mobilizando. Em 2012, a gente montou uma associação que em outubro faz 10 anos. A Associação dos Trabalhadores da Secretaria Estadual. Qual que é a ordem de grandeza dos filiados associados? Então, é bem baixinho, porque como a secretaria já é pouco, a gente tem em torno de 17% do que está hoje na Secretaria de Associados. Precisamos fazer uma campanha aí para ampliar. Mas a gente é bem pentelho, assim, a gente é bem chato, a gente é o tempo inteiro oficiando, pedindo. A gente entrou com ações judiciais, a gente ganhou porque a gente
tinha que ter um concurso de promoção por merecimento para essas carreiras, né? A secretaria nunca fez. Ela, durante 10 anos que ela devia ter feito, ela nunca tinha feito. Aí nós ganhamos na justiça. Ela teve que fazer o ano passado, foi a primeira vez. A primeira edição que eles tinham que ter feito foi em 2011. Eles tinham que ter feito uma em 2011. Eles nunca tinham feito. Até 2021. Aí, em 2021, eles fizeram porque eles perderam na justiça. Que a associação entrou, né? Não é da minha gestão, mas eu peguei depois, porque a gente entrou com uma ação para ter o direito à promoção. E a promoção era subir de nível, assim, significava R$100 e poucos a mais na sua conta. Olha só. No seu vencimento. Então, é uma humilhação. A gente fala assim, gente, todo mundo ali tem pós. A própria secretaria, ou quase todo mundo ali, tem pós-graduação, essas carreiras que a própria secretaria proporcionou, né? Todo mundo é graduado, porque não é nível médio, é nível superior para você, quando a gente passou, quando era do concurso. Em qualquer né? área? Nível superior? Em qualquer área? Eram algumas áreas, mas era bem diversificado. Eu sou formada em ciências sociais. Tinha pedagogo, administrador, direito, economista, enfim, assistente social, psicólogo. Era bem diverso, assim. Com o tempo, sociólogos foram ficando em maior número, porque sociólogo tem menos vaga, né? Tem menos campo de trabalho, né? Em outros lugares. Quer dizer, em o pessoal está indo embora. Os assistentes sociais, os psicólogos sempre tem concurso, sempre teve a justiça, tem a educação, outras áreas. Então, a gente brinca que os sociólogos do SUAS, né? A gente brinca que a minha equipe, por exemplo, que é de 5 pessoas, 4 são sociólogos, que é a equipe de proteção social básica, né? E uma psicóloga. Enfim, então a gente criou a associação com uma forma de luta mesmo, de mobilização. E tem que fazer essa campanha mesmo, cara. Luta de classe. Conscientizar isso. Sim. Não tem inocência, né? Assim, de que você é concursado, você está no estado de São... Não, a gente sabe que é uma precariedade total. E a gente se organizou com outros trabalhadores da assistência social, a gente já foi do Fórum Estadual de Trabalhadores, a gente participou de conferência da assistência social. Enfim, a gente tem uma mobilização. Eu acho que a gente é até bem animado, assim, uma parte ali, sabe? Energizado, assim, tipo, pô, você está há 13 anos. Estamos há 13 anos, não mudou muito. A gente conseguiu algumas coisas. O ticket para todas as diretorias regionais, isso não era era só para São Paulo, que recebia o ticket de refeição. As outras não recebiam. Aí passou a receber. Hoje tem uma pequena diferença. Tem uma diferença ainda, não é igual, mas aumentou. A gente conseguiu, com a última gestão, aumentar, porque a gente ficou cobrando. E aí? Né? Já passou da hora de ver esse valor, de rever esse valor. Aí teve um pequeno aumento, né, no refeição. Enfim, a gente começou a falar, e aí, vocês vão fazer o quê em relação à saúde mental do trabalhador? Né? Na pandemia isso foi um problemaço, né? E a gente não tem uma estrutura assim. Nosso RH é terrível, é outra precariedade, assim. A gente brinca que é o recursos humanos que trabalha contra os recursos humanos, né? Que tem. E aí a gente começou a pedir, dá para fazer alguma coisa, uma parceria. Foi assim uma epidemia também de pessoas adoecendo, né? Pedindo afastamento, pessoas bem mal, assim. Então é outra frente que a gente começou a perceber mais a partir desse ano, assim. Saúde mental do trabalhador, cuidado, né? O cuidado com o trabalhador. O que a secretaria vai fazer? Tudo não vai proporcionar aumento de salário, que é o que a gente também precisa. Mas e além disso? Nem é aumento, né? Reajuste, a gente não tem database, não tem dissídio, não tem acordo coletivo, não tem nada. A inflação vai andando aqui e a gente fica aqui. Isso. Então, às vezes, aí eu fico mais chateado que não é só o problema salarial que a gente passa. O problema ainda tem que pagar o preço do discurso da coisa, da narrativa que fica. Por exemplo, se a inflação, vou pegar números redondos, se a inflação for 20 e o governo me reajustar 10, eu vou ter que brigar para ele reajustar 10 e ainda vai chamar de aumento de 10. Não, é redução de 10. De 10. Isso mesmo. Boa. Assim, a conta exponencial não é essa, mas né, ficou claro para entender. Isso, sim. A gente tem que lutar.
Você falou que mais ou menos 17% das carreiras são dos funcionários, dos trabalhadores, estão né? associados na nossa associação. Então, assim, 83% tem que se associar. Tem que se associar, sim. Porque se organizar não é coisa de comunista, não. Adam Smith, na página 132 do livro A Riqueza das Nações, falou que quem achar que os empregadores, os patrões que ele chama, né, não vão se organizar para combinar preços, dá prova de que não sabe nada do assunto. Então, a gente tem que se associar também, porque é esse jogo distributivo que vai chegar em algum lugar. Você não está associado, mas o industrial está, sim, federado na Fiesp. Isso mesmo, isso mesmo. Desabafei. Não, é um bom chamado, tem que chamar mesmo, assim. Eu acho que uma coisa bem importante é a comunicação. Eu gosto bastante de comunicar dentro dos limites nossos, né? Então, tudo que eu fiz que a gente manda para o Conselho, para o Ministério Público, para não sei o que, eu mando para todo mundo assim, saibam que a gente está fazendo isso daqui. Ah, vocês estão fazendo, pô, que legal, não sei o quê. Ah, deu resultado. As pessoas associam muito assim, que ação judicial que tem aí que eu quero entrar. E isso é uma das coisas, né? Porque existem as negociações pequenas, que nem isso que eu estou falando. Olha, dá para a gente montar aqui dá para a gente ter o ajuste aqui, o reajuste aqui do ticket de refeição? Dá para a gente ir andando em algumas coisas que às vezes é da política, que a gente quer melhorar as discussões da política, por exemplo, a educação permanente, que a gente acha que é uma coisa importante. A gente queria uma cadeira lá no conselho lá da educação permanente, né, para discutir a formação também dos profissionais. Enfim, a gente pode participar na conferência. Enfim, tem coisas que a gente vai aos pouquinhos, não é só ação judicial, né? Mas são outras organizações. Olha, na pandemia, vamos discutir que as pessoas precisam de flexibilidade de horário, de teletrabalho, de não sei o quê. Quer dizer, vamos discutir isso daqui. Aí a associação a gente vai tentando essas coisas, né? É bem caseiro, bem doméstico, mas tem que se organizar. Isso daí não tem ilusão, né? Foi esse o tempo assim, que a gente falava, nossa, isso daí é coisa dos revolucionários. Não, gente, isso daí é questão de sobrevivência, né? E aí hoje a gente está se sindicalizando, porque também estamos procurando sindicatos para se apoiar mais, para fazer mais coisas. Eu falo, gente, mas não é só registrar lá e dar a fichinha. Tá atento, ir lá discutir, fazer coisa. Não... Vocês estão tentando montar Não, a gente está individualmente, né? A gente está se sindicalizando. Num sindicato que a gente conheceu durante a pandemia. Qual que é o nome? O Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, CISPESP. Espera aí que eu vou acertar aqui para não falar errado. É o que abriga todas as carreiras do Executivo Estadual? CISPESP. Não, é um sindicato pequeno, é uma brigaiada também aí, né? Uma divisão aí dos sindicatos. É um sindicato até pequeno, mas a gente sentiu abertura, assim, a gente sentiu acolhido, né? Vamos dizer assim. Nem sabia então disso. isso. Vamos me sindicalizar também. Eu quero tudo. eu tô animada, assim. Porque a gente tem que contribuir com a briga. Pô. Porque as pessoas falam assim, mas você acha que vai dar em alguma coisa? Não sei, você vai fazer alguma coisa para dar em alguma coisa? Se você não fizer nada para dar em alguma coisa, não vai dar em nada mesmo. Então, não é sentar, mandar uma cartinha e ficar lá esperando que vai acontecer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, né? E a gente brinca, assim, essa coisa do salário, né? Voltando lá no salário, para falar do salário, a gente brinca que a gente a gente é usuário da assistência social, quase. A gente é potencial usuário da assistência social. Por exemplo, eu falo, eu poderia ir para o Cade Único. Cade Único é aquela família que tem uma baixa renda, né? Porque o nosso salário está tão defasado que a gente poderia estar no Cade Único. Muitos de nós poderiam estar no Cade Único. Muitos de nós não estão no Cade Único porque é casado, porque divide um aluguel, né? Porque às vezes mora no interior, tem uma renda que dá para... Mas é humilhação, assim, o salário que a gente... E o nosso papel, que é fazer supervisão do município, ver como é que está o serviço nos municípios, né? Visitar, fazer relatório, mostrar para o gestor o que está errado, o que tem que fazer, orientar, capacitar, nananã. Os colegas de município, os trabalhadores do SUAS municipal, eles ficam chocados quando eles veem o nosso salário. Eles falam, não acredito. Vocês que são do Estado, que eles acham assim que o Estado é acima. O Estado não é acima, né? O Estado é do lado, né? Daqui a pouco ele vai atender você, né? Eu vou falar, então, colega, estou precisando aí de um... Me explica essa divisão da competência municipal. Assim, não sei se é legalmente competência, mas assim,
Na prática, o que o município faz e o que vocês do Estado fazem? É assim, o nosso desenho, acho que também com a Constituição de 88, foi assim, a política pública ela acontece no território, né? Ela acontece no município. Então, o município é que tem que ter a oferta do serviço direto para a população, né? O Estado, então, ele tem que apoiar o município. Então, ele tem que cofinanciar, ele tem que fazer diagnóstico e falar assim, olha, tal área precisa de mais serviço, então eu vou dar mais recurso aqui, eu vou capacitar, eu vou fomentar, eu vou estimular. O Estado, ele atende diretamente na assistência social, por exemplo, residências inclusivas. O Estado... O que é uma residência inclusiva? É uma residência, é como se fosse um serviço de acolhimento para pessoa com deficiência, né? Só que não é um serviço mais moderno. É como se fosse uma república, uma casa, né? Uma casa em que aquela pessoa com deficiência às vezes saiu de um abrigo quando era criança e está ali naquele serviço. É como se fosse a casa dela, só que tem um assistente social, um psicólogo, né, e tal, que vai ajudando ela. Se ela desenvolver autonomia, ela pode procurar um emprego, ela vai estar numa escola e tal. É uma residência, inclusive, é uma casa mesmo, para incluir pessoas que geralmente estariam o quê? Abandonadas no acolhimento, passar a vida inteira num acolhimento, no serviço de abrigo. Então, ali é uma outra dinâmica, menos pessoas, é uma casa com poucas vagas, com uma dinâmica de casa, que é para ser com uma dinâmica de casa e que aquela pessoa vai desenvolvendo autonomia e tal, como se fosse uma república. Então, o Estado cofinancia. Aí ele faz uma parceria com uma ONG, com uma entidade, para uma organização da sociedade civil, né, uma OSC, para administrar ali, mas a responsabilidade é direta do Estado. Por exemplo, o Estado tem esse serviço. O Estado também pode fomentar CREAS regional, que às vezes é aquele CREAS que vai abarcar vários municípios pequenos que eles não têm como profissional, estrutura, recurso para fazer sozinho aquele serviço. Então, o Estado teria que ter esse serviço regionalizado para atender alguns municípios que não têm como ter aquele serviço. Então, tem algumas coisas diretas que o Estado tem que fazer. E faz pouco, está fazendo um pouco mais, né, pelo trabalho técnico e tal, pelo investimento que as equipes têm dado nisso, mas ainda faz pouco. Mas o Estado, basicamente, assim, ele tem que apoiar o município no que o município tem que desenvolver. Porque como que o cidadão vai chegar lá no Palácio dos Bandeirantes para reclamar? Não vai lá na Secretaria Estadual, sendo que ele é lá do município, lá da Alta Noroeste, lá da fronteira com os outros estados. Então, não tem sentido ser do Estado. O cidadão tem que acessar, tem que ter serviços próximos, né? Tem que ter onde... Então, é a municipalização. Então, os serviços foram sendo municipalizados ao longo das décadas. Na educação é mais fácil de entender, porque a educação, o Estado realmente oferta a educação no ensino médio, né? Mas na assistência social é basicamente o município. O Estado tem sim que fazer algumas coisas diretamente, o Estado, mas ele tem que dar apoio técnico, orçamento, financeiro, né? Enfim, discutir a política pública ali nas regiões. E o governo federal também tem a sua responsabilidade. O governo federal também ele tem que passar recurso, ele tem que apoiar na legislação, né? O governo federal de 2003, né, 2004 para cá, foi regulamentando diversos serviços, foi propondo diversos serviços, aí a gente tipificou, colocou recurso, colocou regra. Quando lá atrás o governo federal financiava os serviços, o Estado tinha que monitorar se o município estava aplicando, se estava desenvolvendo, estava, né, para a coisa ficar redonda. Enfim. E aí, deixa eu te perguntar então, disso tudo, o que é mais recompensante para você em exercer essa carreira? Nossa, que pergunta difícil. Recompensante. A minha recompensa de estar nesse trabalho, eu acho que tem a ver, né, com o senso de compromisso,
né, com a política pública. Eu sempre pensei assim, eu não sei o que eu quero fazer da vida, mas eu acho que eu não dou para a área privada, para essa coisa da iniciativa privada. Eu tenho muito prazer, assim, e me sinto feliz, sei lá, né, de estar na área pública, porque eu acredito na política pública, né, e na política pública, na responsabilidade do Estado, na luta por direitos, né, eu acho que vem um pouco aí desse meio. E eu tenho o prazer de estar num trabalho em que eu tenho liberdade, né, em que eu tenho autonomia, que é tudo aquilo que a gente fala, que a gente tem que trabalhar, que a gente fala na assistência social, né, o que é a vida de uma pessoa. Eu vivo isso, né? Eu trabalho com uma equipe linda, né? Vou mandar um beijo aqui para minha equipe da proteção Quer social. falar os nomes? Elaine, Tati, Fábio e Cristiane, que são meus colegas, meus parceiros de trabalho, de dia a dia. A gente está assim, sempre pensando coisas para desenvolver, para fazer, discutindo tema, assunto. É vivo, é um trabalho vivo, não é um trabalho burocrático. Quero falar uma coisa para você e para eles, que eu sempre tento falar nesse programa aqui, que assim, eu tenho uma tia que foi morar nos Estados Unidos. Aí uma vez eu fui visitar ela. E aí eu descobri que na cultura deles tem uma coisa que é a seguinte: quando o pessoal encontra um militar aposentado, reformado, né, que eles falam, eles agradecem e falam assim, obrigado pelo seu serviço. Eu achei isso bonito. E aí sempre que eu encontro com um servidor, batem tanto na gente, né, que eu gosto de falar assim, obrigado pelo seu serviço. Obrigado pelo seu serviço, seus colegas também. A gente é um servidor público da militância, do compromisso, né? A gente não está lá para... A gente não está lá, né, com propósito, né? Com intencionalidade, como a gente fala na assistência social. Eu achei legal que você falou sobre você não ter afinidade com a iniciativa privada. Me parece, de certa forma, assim, o que você falou conflui com alguma coisa da minha vida também. Eu sempre gosto de usar um exemplo, assim, ó. Eu me formei. E aí eu ficava pensando assim, pô, tem gente que ganha dinheiro com coisas que a gente, assim, nem para pensar, mas tem alguém muito rico trabalhando com broca. Tipo, que a pessoa vende broca e tá rico. Sim. Aí dá o pessoal da broca no Twitter, xingando muito no Twitter. Aí, assim, mas eu pensei, pô, sei lá, eu não quero tentar ficar rico vendendo broca. Tipo, eu tô conversando com você assim, e você tá falando um monte de coisa bonita, e o meu trabalho é ir tentar buscar dinheiro para isso e outras coisas e tal, e os servidores públicos juntos que fazem tudo isso acontecer, né? Sim. E, sei lá, para mim ser servidor é uma coisa de propósito também. Sim, para mim é bastante assim, não me vejo num trabalho, assim, é muito triste você pensar que a maior parte das pessoas passa a maior parte das suas vidas em atividades, em trabalhos sem sentido, né? E o meu trabalho tem muito sentido para mim, para os meus colegas. Sentido intrínseco tudo tem, né? Mas assim, tem que fazer sentido para ela, né? Sim. Sentido no assim, sentido. No sentido de sentido, né? Eu acho que é muito triste, é muito vazio, né? É uma coisa que é desumana você fazer um trabalho porque você só precisa sobreviver, né? Porque você tem que ter renda, porque você tem que pagar conta, porque você... Enfim, e aí eu falo, a gente brinca, né? A gente brinca assim, falo, gente, eu sei que eu tenho que fazer outros concursos públicos para tentar um salário melhor. Isso é uma coisa que a minha família fala muito e tal. E o meu marido, o Léo, ele fala assim, você é prisioneira do amor aos seus colegas de trabalho, ao seu trabalho, aos colegas de trabalho, ao seu trabalho, né? Eu acho a política de assistência social é um marco civilizatório. É uma coisa nunca antes. Assim. Acho que vai ser nunca de novo, né? Daqui a pouco. Acho que vai ser nunca de novo daqui a pouco. Então eu falo, nossa, me encontrei assim nessa área e no serviço público. Então também aproveito para mandar um beijo para o Léo, que ele depois vai assistir. Então, e aí dele se não assistir, né? Não, ele é um entusiasta. Nesse momento é para você ir lá e falar com ela assim, ó, eu tô assistindo. Então, assim,
eu sou muito feliz, muito grata por ter chegado onde cheguei, encontrar as pessoas que eu encontrei e por ter vivido um momento único dessa política, que foi a gente pegou o gás, o primeiro gás mesmo, assim, da estruturação da assistência social no Brasil, do SUAS, né? E aí depois a gente foi vendo, depois de 2016, golpe do governo Dilma e tudo mais, a gente foi vendo como isso foi decaindo e a gente ficou perdido, falando, nossa, acabou? Não acabou? O que aconteceu? E nós somos a política, então a gente também tem que respirar, pensar e ver o que tem que fazer. E sempre pensando, qual é o propósito dessa política, né? Não se perder, né? Pô, legal. Eu quero aproveitar isso que você falou agora, o gancho, para a gente não mudar de assunto antes. A gente está falando de propósito. E, de certa forma, vamos chamar de produto, esse conteúdo aqui, né, do Papo de Estado, a gente pensou nele porque, assim, existe muita gente interessada em consumir o seguinte conteúdo: sociedade e política. Assim, a Globo News faz isso. Mas a gente só tem esse conteúdo com as narrativas de quem não tem nenhuma intimidade com a vivência da própria política pública ou da sociedade. A gente vê assim, jornalistas ou economistas do mercado financeiro dizendo sobre políticas públicas. E geralmente eles vão tratar como sempre como um risco fiscal. Sempre. Uhum. E eu fiquei pensando assim, poxa, a gente tem especialistas de tantas áreas, né? Eu tenho certeza que vão ter vários cortes aqui explicando coisas do que você falou, legal. que faria, às vezes, de entregar a mesma coisa que certas pessoas consomem vendo o Globo News de um outro jeito. E com outro prisma, com outra narrativa. O nome é Papo de Estado, acho que é isso. Assim, a gente vê que, apresentando o que o Estado faz, a gente está, na verdade, apresentando o que os trabalhadores, os servidores fazem. Porque a gente fica assim, fica com vergonha do cunhado no Natal. Não é? A gente precisa recuperar o orgulho de servir. A autoestima, isso. É verdade. A pandemia mostrou, ela serviu só para mostrar, para deixar escancarado o quanto que os servidores vêm segurando a sociedade assim, o tempo inteiro. É um serviço público, imagina, claro. É isso. Não, a gente estaria na barbárie, né? Isso seria o caos. Brasil, um país desigual como porque ele é rico, mas é desigual, a gente viveria a barbárie, assim, a maior violência, né? A maior desproteção. Tudo seria muito pior. Tudo seria muito pior. A gente não tem dimensão, né, do que significa ser uma porta aberta de um serviço público. A gente às vezes tem noção quando compara com outros países, né, que não tem essa proteção. Quer dizer, a pessoa perdeu o dedinho, hipotecou a casa, ficou desempregado, perdeu o teto, virou sem teto, né? Fala-se muito do Brasil, os problemas do Brasil, ninguém compara com outros países, mas se a gente for olhar bem de perto, e é isso, a gente precisa falar, as pessoas isso precisa ser divulgado, precisa mostrar, né, para a população. Só que também o fato da população não saber o que significa isso também é o viés ideológico que se coloca para desmerecer tudo isso, para vender os serviços do Estado, né? O Estado é o melhor jeito de redistribuição de renda. Então, a quem interessa menos Estado? Quem já está em cima, pô. Sim. Total. Você falou do quebrou o dedinho, hipotecou a casa. Essa minha tia que foi morar nos Estados Unidos, eu não me lembro bem, assim, o parentesco que era lá, mas assim, o que eu me lembro, ela tinha um casal de vizinhos que morava no mesmo condomínio, brasileiros também, e aí tinha uma tia, o dele ou dela, desse vizinho, brasileira também, terceira brasileira dessa casa, e ela estava morando com o sobrinho ou com a sobrinha, porque ela morava sozinha, aí um dia ela foi atropelada na rua, aí né, ela apagou. Então ela não pôde decidir por ela. Aí os Estados Unidos têm um serviço que busca a pessoa e leva para o hospital mais próximo. Levou por um que não era atendido pelo plano dela ou que não sei o quê. Eu sei que depois, quando ela foi tratada, e acordou com uma fatura que aí ela declarou falência pessoal. Né? Aí teve que morar com o sobrinho ou com a sobrinha, né? Sei lá. É surreal, né? Surreal isso. Você pensar que se ela estivesse no Brasil, ela teria ido para uma UPA, teria sido atendida, receberia acompanhamento e ok. Porque
Tá tudo pago. Não é que é de graça, é que já está pago. Nós pagamos tudo isso, né? E, assim, quando a gente vê um serviço que é tão para assistência social, né? Que é um serviço meio invisível, é uma coisa difícil de entender, né? Mas se você vê relatos dos profissionais que falam assim: poxa, uma senhora que chegou no CRAS porque precisava de renda, uma cesta básica, alguma coisa assim, e saiu de lá entendendo ao longo, né? Entendendo que o marido dela não, ela aprendeu que o marido dela não pode bater nela. Isso é uma fala de uma das minhas colegas. Só. Ela é uma fala da Cristiane, que ela nas andanças dela sobre o PAIF, que é esse serviço para a família, profissionais, sei lá, não, uma senhora que a fala dela, eu aprendi que meu marido não pode me bater, não pode bater em mim, né? Quer dizer, a gente está falando de uma política que acessa majoritariamente mulheres pobres, mulheres negras, e uma política majoritariamente feminina, que as trabalhadoras também são a maioria mulher. Então, olha a potência disso numa sociedade super machista, né, muito machista e desigual. Então, coisas desse tipo, assim. E também o trabalho com os homens, né, tem que ter também essa atenção. Mas pessoas que não é porque são pobres que não vão falar de igual para igual com você. Mas isso não é uma coisa natural. Isso é uma coisa da vivência, convivência e do aprendizado, né? É um socioeducativo também. Então, também tem um outro relato da Cristina, ela fala: nossa, Cris, alguém que comentou com ela do trabalho que o CRAS estava fazendo, porque ele percebeu a mudança de atitude, né, da pessoa, que é subalternizada, né, histórica, e é um grupo histórico isso, né, não é só aquela pessoa, é uma sociedade historicamente subalternizada, humilhada, sem voz, né? Então, são serviços que vão fazer isso. É tão difícil às vezes de entender, mas é basicamente isso, assim, como é que a gente se torna cidadão, né? São serviços que é para a gente se entender como cidadão e cobrar, né? E viver uma vida melhor, assim. Enfim. Socialmente desenvolvido, né? Socialmente desenvolvido, é o tal desenvolvimento social, né? Nayara, se eu não começar a encerrar agora, tá, o Igor vai bater lá. em mim. Não, vamos lá. Então, ó, chega. Vou te passar para... Se você pode, por favor, dizer como que quem está vendo e gostou, se quiser, onde que acha a sua associação, o trabalho de vocês, na rede social, o site, onde que está, qual que é o endereço, e aí já aproveita e quiser fazer uma consideração final, dá uma saudação final. Beleza. Então, a gente tem uma página no Facebook, mas a gente anda meio mal das pernas aí na atualização. A gente está trabalhando bem mais interno, assim, mas tem lá a ATDCESP, ATDSESP, mas está um pouco desatualizado lá. Eu acho que aproveitar, eu estou bem feliz de ter participado. Eu acho esse Obrigado. projeto, não, eu estou achando um projeto necessário, assim, como a gente vai comunicar melhor para a população o que é o Estado, o que são as políticas públicas, quem somos nós que somos servidores, né? Fundamental, a gente tem que apoiar e divulgar, contribuir e enfim, estou bastante feliz de vir aqui falar dessa política que a gente é bem apaixonado, que a gente, né, trabalha com sentido, né, com vontade, que a gente quer fortalecer, quer apoiar os profissionais, quer trazer discussão que faz sentido, que são necessárias, né, e discutir a sociedade. Quer dizer, não tem como o servidor público se eximir disso, né? A gente tem que saber discutir o que é a sociedade de hoje, o que é a política de hoje, qual é a política pública que os governos estão construindo ou destruindo, né? A gente tem que falar. É para isso que a gente é servidor público, quem é concursado, que tem essa condição. É para isso. Não estabilidade não é para a gente ficar na boa até aposentar. Estabilidade para a gente defender. Estabilidade é para proteger a sociedade dos governantes. Isso. É para a gente defender quem precisa de defesa, né? Porque senão eles só iam atender
aquela região lá que tradicionalmente é eleitor do vereador tal, que é o cara do prefeito tal, que é do deputado tal. Então é isso. Obrigada pelo convite. Estou bastante feliz e força aí no trabalho, no projeto que é necessário. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vou te chamar mais vezes. A gente pode chamar outras carreiras também para conversar junto. Boa. E se você gostou, até a próxima. Um abraço e obrigado pelo seu serviço.